Olá, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer matemática. Então, abram lá na página 94, tá bom? Lendo o mundo. Então, aqui nesta página vocês vão construir um gráfico, tá bom? Sobre o que será o gráfico? Sobre animal de estimação. Você tem algum animal de estimação? Daí você vai marcar sim ou não, tá bom? Com base na tabela, construa um gráfico das barras para representar os dados da pesquisa. Se necessário, peça ajuda ao professor. Daí que se você não tiver um animal de estimação, tem animal de estimação, vocês vão pintar esse gráfico ali, tá bom? Compare as barras no gráfico e responda. Na sua turma, há mais alunos que têm animal de estimação ou que não tem. Então, algumas perguntas vocês vão deixar em branco que nós vamos responder juntas. Vamos responder juntos com todos os alunos, tá bom? Na página 95, caso não tenha animal, que animal você gostaria de ter? Daí vocês vão colocar aqui pra mim, tá? Na vertical é de pé, tá bom? Pra construir o gráfico. Animal de estimação do terceiro ano. Essa daqui também não vai dar pra vocês responder, porque nós temos que estar juntos pra responder, tá bom? Tá, aqui na página 96 tem uma brincadeira, um joguinho para vocês estar jogando com alguém da família, tá bom? Já que não estamos na sala, vocês jogam com alguém da família. Na página, deixa eu ver, folha 14, material de apoio. Aqui, ó, tem essas cartinhas aqui. Daí que tem as instruções como se joga e vocês vão ter que fazer continha de subtração, tá bom? Por exemplo, quem tirar maior pontos, quem tirar a maior carta, vai fazer a continha de subtração no caderno. Tem um exemplo aqui, ó. Veja o resultado rodado na disputa de Marcos e Vitor. Alguém tirou 720 e outro tirou 531. Como é que eu faço a continha, prof? Vocês vão pegar lá, 720 menos 531. Quantos que faltou? 189, tá bom? Então, aqui tem instrução, tem passo a passo de como jogar e como brincar, tá bom? As atividades, daí, as continhas vocês façam no caderno, tá bom? Amarrando as pontas. Então, aqui, nessa página, é o que vocês aprenderam no capítulo. Tem continha de subtração, tem continha de adição, tá bom? Vocês podem estar respondendo. Armar as continhas, vocês podem armar aqui na apostila mesmo. Na página 100, capítulo 4, então aqui nós vamos aprofundar o assunto sobre localização e deslocamento e simetria. Então, como eu vou me localizar? Eu quero que vocês observem a ilustração deste capítulo. Tem uma garota ali, o que ela está segurando na mão? Para que serve aquilo que ela está segurando, tá bom? E na página seguinte tem um mapa, que é até onde chegar a zebra. Qual outro caminho poderia percorrer para chegar na zebra, tá bom? Então, tem vários trajetos, tá? Isso que é um deslocamento. Me desloco de um local para o outro, tá bom? Daí tem as perguntas para vocês responder. Página 102, localização. Como que eu vou me localizar de um local para o outro? Por exemplo, como é que eu me localizo da minha casa até eu chegar na escola? Qual é o trajeto que eu vou ter que fazer? Qual é as coordenadas? Bom, daí tem aqui nesta aula, você vai localizar as figuras de uma malha quadriculada. Então, aqui tem uma malha quadriculada e vocês vão observar elas para responder as atividades, tá bom? Então, aqui, ó, tem um garoto que disse: o círculo está na coluna E, na linha 3. Então, na malha quadriculada, elas têm dois eixos, que são as linhas e são as colunas, tá bom? As linhas têm os números e as colunas têm as letras. Daí, aqui na atividade tem as formas, para vocês verem onde que tá cada forma, em qual letra, em qual número, tá bom? Na página 103, material de apoio. Folha 4, material de apoio, folha 4. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês.
vocês vão usar essas figurinhas aqui em cima para colar aqui na malha quadriculada, tá bom? Daí tem as instruções do Douglas. Tem as instruções do Douglas. Vocês vão seguir as instruções. Vão seguir as orientações dele para fazer a atividade. Página 104, deslocamento na malha quadriculada. Que é deslocamento? O que é deslocamento? Deslocamento é eu me deslocar, sair de um local e ir para outro. Eu me desloquei de um local e fui para outro. Então, isso é um deslocamento, tá bom? Tem uma atividade aqui, Clara saiu do carrossel e foi até a sorveteria pelo caminho indicado. Então, ela se deslocou. Ela estava no carrossel e se deslocou para a sorveteria. Use uma letra e um número para indicar onde Clara iniciou o percurso. Então, onde Clara estava? Letra D, 6. Número 6. Letra D, 6. Tá bom? Depois de tomar o sorvete, ela seguiu para a montanha-russa. Pinte. Então, qual o caminho que ela vai? Vocês vão pintar um quadradinho que vá até a montanha-russa. Clara saiu na montanha-russa e percorreu o seguinte trajeto. Então, aqui tem os trajetos que ela percorreu. Em qual brinquedo ela chegou. Então, vocês vão observar os trajetos que ela percorreu e ela parou em qual brinquedo. Bom? Página 105, mapa de ruas. Nós já trabalhamos mapas, né? Então, aqui nesta página, vocês vão estudar mapa de rua, localização e deslocamento. Silvana mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Observe o mapa no bairro onde ela mora e depois faça o que se pede. Então, aqui tem uma ilustração, tem um mapa para vocês observar, tem um caminho que ela percorreu. Daí vocês respondem as atividades seguintes. Observe o mapa de um bairro da cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Depois responda as questões. Aqui também tem a mesma coisa, tem uma ilustração, tem um mapa. Letra A. Use uma letra e um número para indicar uma localização no museu histórico. O museu histórico está onde? Daí vocês vão usar as coordenadas. E tem os números e as letras, tá bom? Em qual rua fica a prefeitura municipal? O nome da rua. Quais ruas se cruzam C e 5? Vamos achar a letra C e o número 5. Daí vocês colocam o nome da rua que está se cruzando ali. Patrícia está na rua São Benedito, em G1, e precisa chegar no museu histórico. Escreva um caminho para ela percorrer. Opa! Então, como que ela faz para chegar até o museu? Daí vocês façam um trajeto para ela, escrevam um trajeto para ela. Página 107, simetria. O que é simetria? Simetria, então, é quando duas partes divididas ao meio são iguais. Aqui tem um exemplo aqui, ó, de um pássaro. Ela dobrou a folha, abriu e ficou igual. Então, são duas partes iguais. Bom? Então, tá, observe que linha vermelha, o eixo de simetria das figuras. Um exemplo de simetria são as formas geométricas. Indique os cartões que linha vermelha é o eixo de simetria das figuras. Então, aqui tem para vocês marcar o que é simetria, lembrando que simetria é duas partes de um elemento dividido ao meio ou dobrado ao meio, quando abre, ficam iguais, são intactas, são iguaizinhas as duas partes, tá bom? Página 108. Rodrigo usou a malha quadriculada para desenhar figuras simétricas para cada quadrinho. De um lado da linha vermelha há um quadrinho correspondente do outro lado. Os quadrinhos correspondentes estão à mesma distância da linha vermelha. Use a estratégia de Rodrigo e desenhe a figura simétrica de cada figura a seguir. Então, aqui vocês vão desenhar igualzinho, que letra A tem a figura, vocês vão desenhar igualzinho do outro lado.
Olha então a distância para ficar certinho, tem que ficar perfeito, tem que ficar idêntico, tá bom? Próxima página 109, ampliação de figuras. Então, aqui vocês vão estudar sobre ampliação de figuras. Observe os desenhos que Marcos fez na malha quadriculada. Para fazer a figura verde, aumentei cada um dos lados da figura laranja. Então, observem que tem a figura ali, ele usou um exemplo que é a figura laranja. Ele só ampliou, ele só aumentou. A figura ficou igual, só que ele ampliou, ele aumentou a figura, tá bom? Daí tem as atividades ali, compare as figuras desenhadas por Marcos e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Letra A. Ao fazer a figura verde, Marcos manteve o formato da figura laranja? Manteve o mesmo formato? Mudou o formato? Não mudou. B. Em quantas vezes Marcos aumentou a medida do lado da figura verde em relação à laranja? Quantas vezes ele precisou aumentar? Quantos quadradinhos ele aumentou em cada lado? Dizemos que a figura verde é uma ampliação da figura laranja. Agora é sua vez de desenhar. Destaque a malha quadricular da folha 15 do material de apoio, que é essa folha aqui. Tem os quadradinhos, não sei se vocês conseguem ver, mas tem. Daí vocês vão fazer igual a Marcos, vocês vão usar a mesma figura que ele usou e vão aumentar ela 3 vezes. Então vai ficar 4 desenhos, aumentando, bom? Na página 110. Também podemos aumentar o tamanho da malha quadriculada para ampliar uma figura. Lê as instruções que Marcela seguiu para ampliar o desenho de um gato. Daí que tem as instruções que ela seguiu e ampliou o desenho de um gato. Qual a localização das partes? Então, aqui o exemplo que ela deu de um gato, ela só ampliou, ela só aumentou o desenho, mas o gato continua intacto, continua o mesmo, tá bom? Daí tem as atividades, qual é a localização das partes da imagem que compõe a cabeça do gato. Então, o gato está em qual número e qual letra? Use a estratégia de Marcela e amplie a imagem a seguir. Daí aqui tem uma flor, vocês vão ampliar esta flor. Vão fazer do tamanho do quadrado ali, tá bom? Página 111, redução de figuras. Então, aqui vocês vão ver como reduzir uma figura. Júlia percebeu que também podia diminuir as medidas de uma figura sem alterar o formato dessa figura. Observe o desenho que ela fez. Para fazer a figura vermelha, eu diminuí cada um dos lados na figura azul. Daí tem as atividades. Compare a medida dos lados que Júlia desenhou, depois conte aos colegas o que você concluiu. Dizemos que a figura vermelha é uma redução da figura azul. Então, por quantos quadradinhos? Aqui tá perguntando assim, por quantos quadradinhos ela diminuiu? Bom. Reproduza na malha da direita outro desenho que Júlia fez. Então, aqui tem um desenho de um barco, vocês vão diminuir este barco, tá bom? O desenho que você fez é uma ampliação ou uma redução? Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. O que é uma ampliação? Ampliação é quando eu aumento o desenho. E redução, já falo, quando eu reduzo, quando eu diminuo, tá bom? Escreva a localização na malha de cada parte que se compõe a vela. Então, a vela está em qual? A vela está em qual letra e em qual número? Hoje nós vamos fazer até a página 111, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, boa semana para nós. Qualquer coisa me manda mensagem. Tchau.